Padre Wander, o senhor já ouviu muitas pessoas com esse tipo de dúvida? Por exemplo, a questão do Armagedon, né? Que está citado a questão do julgamento definitivo no capítulo 16. Se trata ali de uma previsão de tragédias para toda a humanidade? Então, Eric, olha, uma maravilha ouvir o Dom José expondo isto. Porque com fé católica, fé decidida católica, com clareza e levanta o sentido de vigilância, de conversão, de revisão da própria vida. Interessante que o mistério do anúncio do reino dos céus, o chamado à conversão, é mistério de luz, não de trevas. É o mistério de luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que caminha em mim não anda nas trevas. Agora, o que acontece é que a própria imagem do Armagedon, do vale do triunfo de Deus sobre todo o mal, sobre todo o poder, sobre toda a potestade, sobre toda a subjugação dos seus santos e da sua casa, a imagem do Armagedon, Dom José comentava um pouco conosco e depois ele poderia completar a grandeza de tudo que se passou naquele vale, porque sempre foi um vale decisivo para Israel, ali se travou grandes batalhas. E a imagem do ungido que morre lá, né, Dom José, o grande Josias. Josias, ele não morre dentro do vale ainda porque ele é recolhido ao palácio imperial, mas ele é ferido de morte no vale de Meguido. Bom, Eric, a mensagem é: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Para mim, esse é o grande, dentro de tudo, foi uma maravilha ouvir Dom José, no fundo é isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo, com provações, com dificuldades, com calúnias, com perseguições. O pico da bem-aventurança anunciada por Nosso Senhor lá no Monte das Bem-aventuranças, no Har HaOsher, quando ele fala exatamente isso. Felizes sereis vós quando vos perseguirem, quando irem para cima com tudo, seja o demônio, seja o que ele se utilizar para irem para cima de vós. Alegrai-vos, exultai, porque no céu está guardada a vossa recompensa. Aquela multidão dos anjos, dos santos, que não se podia contar. O que eu vejo é que a grande expectativa que o Apocalipse cria é que vai ser revelada a glória dos filhos de Deus, no triunfo final de tudo isso. E quando aquele último, né, Dom José, aquele último Armagedon, aquela última batalha que nós não sabemos quando vier, Deus fortalecerá os seus eleitos, que nele confiarem. Como diz o Te Deum, né, Dom José? Eu sei em quem eu pus minha confiança, eu sei que eu não serei desiludido, eu não serei confundido. Eu só te peço, Senhor Eric, que diante da exigência das provações, diante das situações que vão se abrindo, diante da guerra espiritual que cresce, fortalece, Senhor, a minha fidelidade. Se una, Nossa Senhora, não descuide do depósito da fé, não leve, como foi tão bem posto, não leve uma vida cristã pelas metades, isso não funciona em nenhum tempo, até porque Deus não se revela, Ele não faz o Apocalipse para aquele que não se abre a Ele, não quer se entregar de todo o coração, Eric. Então, no fundo, a mensagem do Apocalipse é tão divina, tão de gozo, como falou Dom José, tão de alegria, que no fundo, o final descortina o Apocalipse. Nós vivemos para qual sentido, né, Dom José? Em cada Santa Missa. É para a vinda dele um dia. E quer dizer, se nós formos chamados antes, e aí iremos à sua presença, mas no fundo reina, Senhor. Estabelece o seu reinado. Nós celebrávamos há uns tempos, quando você celebra Santo Inácio de Loyola, e você diz tudo para a maior glória de Deus. E o próprio São José Maria dizia muito isso, a Deus toda a glória. Para mim esse é o fim último do Apocalipse, Eric. Não sei o que Dom José poderia nos ajudar, mas para mim está aqui. Se a minha vida está escondida com Cristo em Deus, eu espero a sua manifestação plena. Seja na minha morte, né, Dom José? Seja no fim dos tempos. Com aquele capítulo que tão bem explicado, né, Eric, né, Dom José? Foi o único ponto, o único dado que a natureza humana não foi comunicada pela natureza divina, né, Dom José? Na comunicação de idiomas. Sua natureza divina não informou a natureza humana do dia da sua volta. Do dia da sua volta. Mas certo, Eric, que o amor espera, o amor aguarda, o amor vigia. O amor não fica sentado para ver a coisa acabar em ruína, não é, Dom José? Bom, então, Dom José, para que fique claro, essa é a questão do Armagedon. Nessa discussão, quando a gente vai aprender sobre isso,
a gente tem que olhar para uma referência também geográfica? Não. Obviamente que São João é fruto de um contexto. Ele é um judeu que conhece muito bem a geografia da Terra Santa e a história da Terra Santa. O Vale de Megido, o Armagedon, o Ar-Megido em português, mas o Vale de Megido, lá aconteceram batalhas importantes para Israel, tanto de vitórias como também de derrotas. É um lugar estratégico para qualquer exército que pretenda invadir Israel do norte, vindo do Líbano, vindo da Síria, vindo da Babilônia, etc., vindo de qualquer país do norte. E também é uma região muito bonita e muito cobiçada do ponto de vista da agricultura e da pecuária. Então, Israel, tanto o reino unificado, Davi e Salomão, viam naquela parte muito cobiçada por causa do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é uma fonte de bênçãos, de dádivas para a agricultura e para a pecuária. E era um lugar que tinha que ser muito bem vigiado. E, lógico, os povos vizinhos a Israel, sobretudo os do norte, que cobiçavam aquela terra e que eram inimigos de Israel, era muito plausível que qualquer batalha acontecesse ali. E, de fato, elas aconteceram. Então, o vidente vislumbra na batalha final que vai acontecer, eu repito, Apocalipse 12:12. O demônio partiu cheio de grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O próprio Apocalipse diz que na batalha contra Og e Magog, não é? São personagens do Antigo Testamento que eram chefes de reinos que se insurgiam contra Israel. Essas palavras, essas figuras não lendárias, mas históricas do Antigo Testamento são colocadas como aqueles que lideram o exército de Satanás. Então, essa batalha, ela não é geográfica. Ela ultrapassa, aliás, até o physis e entra em caráter sobrenatural. Nós temos anjos da guarda, nós temos anjos que governam cidades, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Tiatira. Nós temos também anjos que governam países. Lembre-se que em Portugal, antes de Nossa Senhora aparecer aos pastorinhos, o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastores. Então, cada pessoa tem seu anjo da guarda. Muito provavelmente, numa família de 5 pessoas, ou 2 ou 3 pessoas, um desses anjos deve ser o líder. Toda cidade tem o seu anjo, isso tem fundamento também no livro do Apocalipse. Cada país tem o seu anjo. Eu lhes pergunto, cada continente também tem o seu anjo? Não está excluída a possibilidade. Porque nós temos na hierarquia angélica 10 categorias. Temos anjos da guarda, temos querubins, temos serafins, temos arcanjos, temos principados, temos tronos, temos potestades e assim por diante. E eles estão verdadeiramente empenhados nesta batalha que já está em andamento. Portanto, o Armagedon já está acontecendo agora. O Armagedon já está em ato. Estamos vivendo esses tempos que são últimos. É claro que é preciso ultrapassar o caráter material de um vale que São João vislumbrou, baseado na história de Israel, e transpô-lo para todas as épocas, para todos os ambientes, para todas as pessoas, não esquecendo que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. O senhor citou aí na sua explicação, Dom José, algumas das igrejas, né, que São João escreve no início. Por que será que ele começa escrevendo para essas igrejas? Perfeito. A grande pergunta é, nós temos uma Ásia Menor que hoje, grosso modo, é um pouco mais do que a atual Turquia. Mas é essencialmente hoje a Turquia. Um país grande, não é tão grande como o Brasil, mas é um país enorme. E a grande pergunta é, havia igrejas tão famosas e até mais famosas do que essas 7 que aparecem? Perge, Colossos, Mileto, Antioquia da Pisídia e a própria cidade de Tarso, onde nasceu São Paulo.
Pergunta, por que essas não entraram nessas 7 igrejas? E por que somente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Esmirna? Se bem que Esmirna hoje tem quase 2 milhões de habitantes. Éfeso, dessas daqui, a maior hoje é Esmirna, sem dúvida alguma. Depois vem Filadélfia, Éfeso, etc. Mas por que essas 7? Primeiro, o septenário, que é muito caro para a literatura apocalíptica. 7 é um dos números que tem um carregado simbolismo na literatura apocalíptica. E cito alguns: 3, 7, 10, 12 e 1000. 3, que é a figura perfeita, a Santíssima Trindade. 7 é o número perfeito, 7 dons do Espírito Santo, 7 cartas do Apocalipse, 7 igrejas do Apocalipse, 7 anjos do Apocalipse, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Depois nós temos o 10, que é o número, digamos assim, que chega perto da perfeição e totaliza, por assim dizer, um ciclo. Daí vem 40 anos, 4 vezes 10. Daí você vem 70 anos, 40 anos, que é um número caro também para o Salmo 94. Desgostou-me aquela raça, aí eu disse, eis um povo transviado. Depois você tem 12, que é o número das tribos de Israel, número dos apóstolos, 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos de Israel com 12 apóstolos vezes 1000. 1000 significa multidão. Então, o Apocalipse trabalha muito com números. Então, 7 é a plenitude, é a totalidade, é uma espécie de amostra da situação da igreja primitiva na Ásia Menor. E outra razão é que a problemática de cada uma dessas igrejas, de certa forma, é uma síntese dos desafios que a igreja, não só na Ásia Menor, mas também no Oriente Médio, lá em Israel, lá no Egito, Alexandria, lá em Antioquia da Síria, estão vivendo. Então, essas 7 igrejas são escolhidas pelo apóstolo para sintetizar alegrias e tristezas, desafios, fragilidades, mas também potencialidades de uma igreja que está sendo acossada pelas filosofias e também pelo paganismo e pela tentação de entregar os pontos, de se fragilizar, de desanimar na fé. E isso, e a análise de cada carta dirigida às igrejas mostra, são igrejas que representam o todo da igreja, que é muito mais do que a Ásia Menor.